Entrevista Central. Hoje, Ângela Guimarães estará conosco fazendo um balanço de 2020. Ela é presidenta da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade, e fala conosco de Salvador. Ângela, agradecemos sua participação. Qual o balanço feito pelo movimento negro do ano de 2020, levando em conta, claro, a pandemia e o governo Bolsonaro? Bom, sem dúvida, o ano de 2020 era o ano que a gente não gostaria de ter vivido, né? Um ano que inicia o segundo ano do desgoverno de Bolsonaro, um governo com características de extrema-direita, neofascistas, extremamente racista e misógino, e num contexto de uma pandemia global, né? Que a gente sabe que não atingiu igualmente todos os segmentos da população, fez maiores vítimas e maior contágio justamente nos segmentos mais pauperizados, mais vulnerabilizados, e nesse segmento quem é a maioria da população negra. Então é um ano que acontece tudo isso e ainda nesse contexto acontece um processo eleitoral amplamente marcado pelo bolsonarismo e pela irresponsabilidade desse desgoverno em tratar uma pandemia que deveria ter sido prioridade da sua ação política e não ser menosprezada, descaracterizada e tratada dessa forma irresponsável com que o governo Bolsonaro tratou. Ângela, em plena pandemia, eclodiu o movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, no Brasil também, pela morte do menino Miguel e agora, mais recentemente, pela morte do João Alberto Freitas em um supermercado do Carrefour. Você acha que o racismo estrutural no Brasil está sendo, digamos que a população está mais consciente da existência do racismo estrutural no Brasil? Eu não tenho dúvida. Eu acredito que todo o trabalho histórico das organizações sociais do movimento negro brasileiro contribuíram, né, para esse despertar de uma consciência desde a juventude, passando por todos os segmentos etários da população e para que essa pressão resultasse numa maior atenção na agenda pública brasileira, né? É muito importante essa organização, né, secular do movimento negro brasileiro, que atravessa os 520 anos do Brasil, mas notadamente do século XX para cá. Então é inegável a importância, né, da organização política do movimento negro brasileiro pelos séculos e também agora essas manifestações do Black Lives Matter, porque muitas vezes aquele ditado, né, o santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes para a imprensa, para setores oficiais, é muito mais fácil prestar atenção numa movimentação que vem de fora para dentro do que na nossa luta cotidiana de denúncia desses inúmeros assassinatos que configuram um verdadeiro genocídio da população negra. Sem dúvida, foi a eleição na história do Brasil mais marcada pelos debates antirracistas, né? Esse assunto eleições é muito interessante, Ângela, porque mulheres negras ganharam eleições, principalmente para o legislativo, claro, mas ganharam eleições em todo o Brasil. Qual o significado disso para a luta antirracismo e para o movimento negro brasileiro? Bom, eu penso que nem a nossa grande intelectual, ativista, pensadora, lutadora Angela Davis, né? Que quando as mulheres negras se movimentam, elas promovem mudanças tão importantes que impactam positivamente o conjunto da sociedade. Então, sem dúvida, esse resultado positivo é decorrente da luta, da organização, né, do protagonismo político das mulheres negras, mas é um benefício para o conjunto do Brasil, porque somos nós, exatamente, as mulheres negras, que somos maioria no conjunto da população, mas que movemos a economia, que sustentamos a maioria dos lares, né, sobretudo nas camadas pobres e extremamente pobres. Somos nós que enfrentamos barreiras, estamos ocupando espaços de produção do conhecimento na academia, que estamos produzindo nas universidades, produzindo na mídia independente e alternativa progressista e também pautamos estrategicamente os espaços de poder como uma forma de todo esse conteúdo acumulado por sustentar essa base da pirâmide para promover as transformações estruturantes que o Brasil precisa. Ângela, o governo Bolsonaro indicou para a Fundação Palmares, uma fundação do governo federal que trata do assunto da igualdade racial, um negacionista. Então, qual o desafio para o movimento negro de se tratar com o Sérgio Camargo numa posição como essa?
Infelizmente, em todas as áreas do governo, esse governo Bolsonaro representa o que de pior a política brasileira já produziu, né? São negacionistas, são terraplanistas, são racistas, são misóginos, são pessoas anti-instrução, anti-educação, anti-cultura, e esse Sérgio Camargo vem no mesmo bonde, né? Faz parte aí desse conjunto de excrescências produzidas pela política brasileira. Ele, infelizmente, cumpre um triste papel, né? Vem sendo combatido pelos movimentos negros organizados, porque a missão dele ali é absolutamente contrária à missão institucional da Fundação Cultural Palmares, que é uma conquista desse movimento negro organizado. Então ele se presta ao triste papel que vai ser cobrado, já está sendo cobrado pela história, de desconstruir tudo que a gente conseguiu alicerçar, fortalecer e construir no enfrentamento aí as históricas desigualdades raciais no campo da cultura, mas no campo civilizatório como um todo. Ele é um ser abominável e assim tem sido tratado pelo conjunto do movimento negro brasileiro e que vai ser derrotado. Nós vamos persistir na nossa luta pela demissão dele e na sua responsabilização civil em relação aos desmandos feitos aí no comando da Fundação Cultural Palmares. Quais as perspectivas de luta para 2021? Bom, a gente sempre costuma falar, né, que a população negra ela não tem muita escolha, né? A gente tem que se organizar para sobreviver e para resistir e contribuir para a construção de um mundo diferente, de um mundo de melhores condições de vida e de oportunidade. Então, nós contabilizamos como vitória oriunda dessa campanha eleitoral, nessas condições mais árduas e mais difíceis, né? Nesse ano em que a gente, infelizmente, completa 1000 dias sem resultados, sem respostas sobre os mandantes, sobre as motivações do crime que ceifou brutalmente a vida da vereadora negra carioca Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Essa eleição ela deu frutos, são as sementes de Marielle que estão aí presentes em diversas câmaras de vereadoras e vereadores em todo o Brasil.